Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom poder passar, né? Eu sei que talvez você já comemorou aí, já comeu bastante, não já? Eu não sei você, mas a gente tem que fazer, às vezes, um tour, né? A gente vai na casa de um, vai na casa de outro, daí vai na família da mãe, da sogra, do sogro, né? Pelo menos a nossa jornada lá é de várias comidas e várias mesas, né? Em contato com várias pessoas. Esse tempo é um tempo de comunhão, um tempo de concerto, um tempo de estarmos juntos. Mas que bom que você reservou um tempo para estarmos juntos aqui também, celebrando a vinda de Jesus. Amém? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler versículo 1 ao 7. Estou bebendo essa água aqui, nem sei de quem que é. É para mim? Se você encontrar, pode ficar de pé para nós lermos juntos, por favor. Lucas 2, versículos do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite. Esse culto, ó Deus, é em homenagem ao seu Filho Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor se humilhou, o Senhor se esvaziou, assumindo uma forma humana, por amor a nós. Eu te agradeço e peço para que essa noite, mais uma vez, a tua palavra seja revelada às nossas mentes e aos nossos corações. E que possamos, mais uma vez, nos apropriar de todas as tuas promessas e todo o teu plano de salvação para nós, de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que o Senhor projetou para nós sermos, ó Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque são preciosos para ti. O Senhor os ama e o Senhor quer falar com cada um de nós aqui nessa noite, ó Deus. Assim eu peço que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, encontrar liberdade neste lugar e ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Você pode se sentar. Eu sei que essa história todos nós conhecemos. Se você veio para um culto de Natal, você sabe que a palavra Natal, né, fala de nascimento. A sua cidade natal, quando a gente fala a sua cidade natal, a cidade onde você nasceu. Na época que estava para Maria dar à luz, teve talvez uns meses antes, porque as viagens eram demoradas, né? Teve esse recenseamento. Todo mundo precisava ir no cartório, falar lá, eu estou vivo, faço parte dessa família, tem tantos na minha família, e teve esse recenseamento que eles tiveram que fazer, e por isso José precisou sair da sua cidade e ir até Belém. Haviam muitas palavras e muitas profecias a respeito do lugar que Jesus nasceria, e era em Belém. Então Deus promoveu tudo ali para que acontecesse da maneira que Deus planejou. E aí a gente fica pensando, gente, será que alguém merecia nascer numa manjedoura, numa estrebaria? Talvez essas palavras não são muito comuns para nós, né? Estrebaria, manjedoura. Mas sabe o coxo? Sabe aquele lugar lá onde o cavalo come o feno, sabe? Onde ele bebe a água ali, que talvez pode ser uma coisa de madeira, que fica ali no curral, sabe, gente? Sabe esse lugarzinho?
aquilo ali, cobertinho de feno, é uma manjedoura. Esse é o lugar onde Jesus foi colocado. Era um curral, era uma estrebaria, o lugar onde guardava os animais. Foi onde Maria deu a luz. Ninguém deveria nascer num lugar assim, não é verdade? Hoje nós temos aí, né, os hospitais, Santa Casa. As pessoas, algumas preferem dar a luz em casa, né? O parto humanizado também, em outros lugares. Mas a gente sabe que a gente tem uma série de noções hoje a respeito de higiene, não é verdade? A gente tem uma série de noções a respeito disso que previne várias doenças e várias mortes também. Imagine naquela época, nessas condições, um lugar sujo, um lugar fedido, né, gente? Não é? Fedorento. No meio dos bichos. Foi esse lugar que Jesus nasceu. Devemos observar, entender que não foram os pais de Jesus que escolheram que ele nascesse ali, mas foi o próprio Deus. Agora, você pode imaginar que Deus planejou isso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus planejou que Jesus nascesse numa estrebaria e ficasse repousado sobre uma manjedoura. E para fazer um parênteses aqui, talvez tem coisas na minha e sua vida, situações que a gente passa, que a gente fica assim, Deus não está nisso, né? Deus não está nisso. Mas Deus planejou que o filho dele viesse, nascesse numa estrebaria, no meio dos animais e repousasse sobre uma manjedoura. Os caminhos de Deus, de fato, são muito mais elevados que os nossos. A gente não tem como entender. Tem como entender isso, gente? Não tem. Talvez tenha uma situação na sua vida aí que você está passando que você não está entendendo. Mas se submeta ao Senhor. Descanse nele. Pode parecer desconfortável, pode parecer feio, mal cheiroso o lugar, mas se você coloca a sua vida, descansa diante do Senhor, eu creio que o plano perfeito dele vai se cumprir nas nossas vidas. Amém? Amém? É o plano perfeito dele, não é do jeito que a gente quer muitas vezes. Mas eu tenho certeza que ele continua no controle. Ele então planejou. Ele designou aquele lugar, ele escolheu aquele lugar e ficou satisfeito de ver o filho dele nascendo, né? Na presença de ovelhas e bois, sem holofote, sem publicidade, sem aparecer. Teve um anúncio, né? No domingo, estive trazendo a palavra falando sobre esse anúncio. Um grande anúncio dos anjos lá para os pastores, no meio do campo, declarando, né? Um grande coral. Que lindo, né? A gente poder ver o coral aqui. A gente fica emocionado. Tá faltando homens, né, Salvatore, no coral, não tá? Vocês viram aqui o irmão Salvatore aqui, ó. Fazendo a força aqui, irmãos, né? Se prontifiquem para louvar o Senhor, porque é maravilhoso. Vamos fazer parte desse coral, né? É um ensaio para aquele grande coral lá na presença dele, na qual nós estaremos, né? Para todos sempre. Mas nesse momento ali, né? Talvez Maria pode ter ficado até um pouco frustrada, porque no momento da anunciação de que ela engravidaria, né? Veio um anjo, veio tanto glamour, não é? Veio um anjo anunciar para ela que ela daria a luz. Eu tenho certeza que ela não esperava que ela daria a luz naquele lugar. Naquele lugar. E por que será então que Deus conduziria todos os detalhes dessa história, meus irmãos? Como o recenseamento obrigatório, nas vésperas do nascimento, as pousadas estavam todas lotadas. Não tinha lugar, não foi isso que nós lemos no texto aqui, ó, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O lugar onde eram hospedados os viajantes não tinha lugar para eles. Tudo para que o Filho de Deus, Jesus, o príncipe de todo o universo, nascesse num lugar tão inadequado, tão desconfortável e tão sujo. Por que Deus planejou tudo daquele jeito para Jesus nascer num lugar como esse, meus irmãos? Por que será? Pode ser porque talvez a nossa vida se assemelhe a um estábulo. O meu e o seu coração, sem ele, se assemelha a esse lugar sujo. A esse lugar, muitas vezes, escondido, escuro. Porque é isso que o pecado faz com a gente, não é? O pecado nos afasta de Deus.
É difícil admitir, mas por causa do pecado, nós podemos estar aos olhos de Deus tão sujos como aquele curral, tão sujos como aquele lugar. Podemos ter áreas das nossas vidas que não são nada limpas, talvez até mal cheirosas. Aí no nosso coração, na nossa mente, no nosso egoísmo, nos nossos vícios, na nossa forma de tratar as pessoas e de ser. É por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 8, que Deus, Ele prova o seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter dado a sua vida quando nós ainda éramos pecadores, sujos como aquele curral. Foi nesse lugar que Jesus nasceu. Paulo, lá em Efésios, se você quiser abrir, nós vamos ler 3 versículos. Efésios 2, versículos de 1 a 3. Olha o que Paulo fala para os Efésios. Para os irmãos lá da cidade de Éfeso. Ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E talvez a gente, durante muito tempo, tenha vivido alienado, então, do plano de Deus. Talvez a maior parte da sua vida tenha sido nessa primeira parte desse texto de Efésios, vivendo segundo a ordem deste mundo, segundo o príncipe desse mundo, segundo as coisas desse mundo. Vivendo em desobediência ao Senhor. E talvez chegou o momento, ou talvez vai chegar o momento, eu creio que pode ser esse momento hoje, que você vai perceber que Deus, Ele tem um plano para mim e para a sua vida. Que Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Que Ele nos criou para termos um relacionamento com Ele. E se nós pensarmos nas nossas famílias, eu creio que são uma expressão do que é esse pensamento, esse coração de Deus a respeito de relacionamentos. Pensar nesse carinho, né? Nós sabemos que nós não temos as famílias ideais, mas vamos pensar no mundo ideal, né? Que a gente pensa assim, o pai cuidando do filho, né? A mãe cuidando do filho, planejando, projetando coisas, fazendo às vezes, né? Conseguindo guardar um dinheirinho, tira daquilo que seria para si e dá para o filho, e investe no filho. É assim o coração de Deus para mim e para a sua vida, um Deus de amor. Mas muitas vezes nós temos decidido viver a nossa vida distante dele. Foi assim que aconteceu lá no Éden, quando a Bíblia retrata o que aconteceu com o homem e a mulher. Eles decidiram que não precisavam de Deus, queriam ser igual a Deus, decidiram não obedecer. Talvez você já tenha passado por isso, muitas vezes, seu filho lá desobediente, né? Seu filho, um filho ingrato. Filho ingrato, uma filha ingrata. Talvez ele tenha se arrependido, e nós podemos nos arrepender, não é? Nos nossos relacionamentos. Talvez você já tenha sido esse filho ingrato, essa filha ingrata. E como isso corta o coração de um pai e de uma mãe, não é verdade? Como isso corta a ingratidão. Mas assim como nós, enquanto seres humanos, temos a oportunidade de nos consertarmos, nos arrependermos aí com as pessoas próximas a nós, nós precisamos também nos consertarmos e nos arrependermos no nosso relacionamento com Deus. E dizermos, Senhor, o que foi mesmo que o Senhor planejou para mim, Deus? Quais são os seus pensamentos? Porque Deus é um Deus de amor que está ali esperando você e eu olharmos para Ele e falar, Senhor, me revela os planos do Senhor, porque Deus, Ele tem planos que nós não podemos nem imaginar para nós. Aquilo que você tem sonhado para você, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Mas Ele espera então que, como aquele filho, né, aquele filho pródigo que volta para a casa do pai, que eu e você retornemos para Ele, para esse relacionamento. Só que eu e você não temos força e nem santidade suficiente para isso. E é por isso que Ele precisou enviar o Filho dele, puro,
santo, perfeito, o Filho dele, Jesus. É o único que poderia pagar esse preço, porque tem um preço, porque o salário do pecado é a morte. E é o único que pôde vir então. Por isso que ele não só nasceu, mas ele viveu, e ele foi um exemplo, ele ensinou muitas coisas, mas ele morreu também. Morreu numa cruz. Se entregou por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém, meus irmãos? Amém? Essa é a mensagem, e ele está vivo, e ele preparou um caminho então, para que eu e você possamos nos achegar até Deus, através de Jesus, porque é isso que Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele fez esse caminho para mim e para você, e é por isso que ele nasceu em Belém, há mais de 2000 anos atrás. E ele nasceu nesse lugar sujo. E talvez muitas pessoas, e você possa ter se perguntado, será que Deus tem lugar para uma pessoa como eu? Será que Deus tem lugar para uma pessoa como eu? Ah, não, eu sou uma pessoa muito difícil. Ah, não, aquele fulano lá, ele é santinho. Ou talvez você olhe para alguém e fala assim, não, aquele lá não tem jeito mais. Daí, a gente às vezes, coloca rótulos nas pessoas. Mas a resposta para nós é, olhe para o estábulo lá em Belém. Olhe para aquele lugar. Deus conduziu seu filho para nascer num lugar daqueles, para demonstrar que ele tem um lugar para todos e para qualquer um, em qualquer situação. Não importa qual é o seu pecado. Não importa, talvez você se envergonhe tanto. E o diabo, ele quer fazer com que você se envergonhe tanto, a ponto de não dar conta de se arrepender. E você fica cada vez mais preso. E finge que não está acontecendo, porque talvez você pense assim, isso aqui não tem como eu ficar livre disso. Mas o Senhor, antes mesmo de querer te limpar, Ele quer nascer no seu coração, mesmo sendo ainda esse lugar meio sujo aí. Meio bagunçado, meio desorganizado. Ele não nasceu num palácio perfeito, ele nasceu numa estrebaria, deitou sobre uma manjedoura, um coxo de bicho, de cavalo, cheio de palha, suja. Porque quem tiver o presépio representado hoje é muito bonitinho, né, gente? Mas quem já entrou num curral, quem já entrou num lugar onde os cavalos estão, sabe, por melhor, mais bonitinho que seja, você não come ali naquele lugar. Você não senta ali naquele lugar. Talvez um vaqueiro sente, mas você não põe um neném ali. Recém-nascido. Talvez você olhe para você, não. Deus, esse negócio de falar que Deus, o pastor falou que Jesus está no meu coração. Que isso, Jesus, ele é muito grande, não vai estar, não, ele está. E ele está com você nos seus piores momentos. Ele está quando você está bem, quando você está mal. Ele está quando você está acertando, quando você está pecando. Porque Ele entra, Ele faz morada e Ele não te deixa mais. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele nos ama. E Ele não desiste de mim, de você. Ele não desiste. A grande verdade da manjedoura é que não há lugar aonde Ele não vá para salvar aqueles a quem Ele ama tanto. Não tem lugar onde Ele não vá. Hoje a gente estava aqui, colocando essa estrela aqui, e aí a gente pegou a escada, o Arthur e a Antônia estavam junto aqui, e o Arthur subiu a escada, e a pastora Antônia estava segurando a escada. E o Arthur estava preocupado, mãe, segura esse negócio aí, não vai deixar eu cair. Eu falei assim, Arthur, é uma mãe que está aqui, a sua mãe, ela não vai soltar. Porque uma mãe e um pai, eles vão aonde for preciso para segurar os seus filhos, não é verdade? E é isso que Deus faz comigo, com você. Ele te alcança. E você não está aqui nessa noite à toa. Ele te alcança. Eu sei que cada um aqui está vivendo um momento diferente na sua vida. Uns momentos de alegria, outros momentos de muita dor, de sofrimento, de perdas. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal. E Ele não ignora o seu sofrimento. E Ele te alcança em qualquer situação. Ele está disposto a nascer num curral. Então, nós podemos esperar que Ele vai operar em qualquer lugar. Ele vai operar nos bares, Ele vai nos quartos, nas salas, nas igrejas, nos bordéis, nas prisões, nos escritórios, nas universidades, nas bocas de fumo. Ele pode ir em qualquer lugar. Ele não tem lugar que seja restrito para Deus. Amém? Esse é o nosso Deus.
Nenhum lugar é comum demais, nenhuma pessoa é dura demais, nenhum pecado é grave demais e nenhuma distância é grande demais para o nosso Deus. Não há limites para o seu amor e por isso mesmo não existe nenhuma pessoa que Ele não possa alcançar. Não existe. Nós falamos então que provavelmente então a nossa vida se assemelha a esse estábulo. Mas por que ainda Jesus precisou vir, então? Por que Deus conduziu para que Jesus nascesse? Porque Ele decidiu se fazer um de nós para que pudéssemos nos tornar como Ele. Ele decidiu se fazer um de nós para que a gente pudesse ser como Ele é. Ele decidiu. Ele aboliu todas as barreiras, todas as cercas, todas as dificuldades, todas as tortuosidades, todas as dívidas. A Bíblia diz que Jesus, Ele riscou a cédula, como se alguém pegasse a sua promissória, ou talvez a sua sentença de condenação, e rasgasse assim, ó. Ele riscou a cédula, Ele riscou. E a Bíblia diz também que Ele cravou na cruz a dívida que era contra a minha e a sua vida. Toda acusação contra a minha e a sua vida, Jesus, Ele quebrou, Ele riscou. Mas para que você se aproprie disso, você precisa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Se submeter a Ele, porque senão você vai continuar vivendo alienado do plano de Deus. Porque o plano de Deus, ele é totalmente revelado em Jesus. Porque Deus, Ele não só mandou Jesus para nos salvar, Ele mandou Jesus para nos mostrar que é possível ser um filho de Deus. Que é possível viver como um filho de Deus. O que é ser um filho de Deus? Porque antes de Jesus, ninguém se chamava de filho de Deus. Eu gosto de dizer isso, né? Porque eu acho que é uma grande revelação do Evangelho. Só através de Jesus é que nós podemos dizer sobre ser filho de Deus. Antes dele não existia isso. Inclusive, uma das acusações que fizeram contra Jesus foi ele ter dito que ele era filho de Deus. Porque isso era uma blasfêmia. Dizer que é filho de Deus, que negócio é esse? Não tem isso, você está se achando muito. E nós, às vezes, fazemos pouco caso disso, né? Mas ser filho de Deus é se assemelhar, então, porque o plano de Deus é esse, que Jesus ele deixasse de ser o unigênito, o único, para ser o primogênito, o primeiro. A Bíblia diz, né, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse filho deixa de ser único para ser primogênito. Primogênito é o primeiro, porque Deus deseja que todos nós possamos, como irmãos de Cristo, sermos filhos dele, através de Jesus. Jesus é a porta, né? Jesus ele diz que ele é a porta. Ele é a porta, ele é o caminho. Então, nós precisamos nos espelhar nele, buscá-lo. Ele é o nosso alvo. Talvez a gente vai ficar o resto da nossa vida tentando ser igual, nunca vai se assemelhar. Talvez não, muito provavelmente vai ser isso. A gente olha e vai seguindo, cada dia sendo transformado, de glória em glória, amém? É de glória em glória, nós vamos sendo transformados à sua imagem, é isso que a Bíblia diz. Mas precisamos então de Jesus, esse mesmo Jesus, que não foi no dia 25 de dezembro, do ano zero que ele nasceu, mas esse dia é o dia que nós convencionamos comemorar, a sociedade ocidental. Algumas pessoas vão dizer, porque é uma festa, foi por causa de não sei quem lá do Deus Sol, que escolheram esse dia. Meus irmãos, vamos aproveitar, falar de Jesus a tempo e fora de tempo, amém? Para nós, Natal é todo dia, não é verdade? Jesus, ele é o centro da nossa vida todo dia. Mas se nesse dia outras pessoas estão dispostas a ouvir falar sobre ele, a gente aproveita, não é verdade? A gente aproveita. Oi? O Diego está me falando aqui, né, que aí alguns estudiosos vão dizer que a igreja, então, para contra-atacar essa comemoração, né, pagã relacionada a Deus Sol, instituiu o dia 25 também para celebrar o Natal, então fazer, né, uma conversão e tirar esse foco dessa outra festividade a uma festividade cristã.
né? Então, convencionou-se esse dia. É igual você pegar uma nota aí de R$5 na sua carteira. Ela vale R$5 porque convencionou-se que ela vale R$5. É um pedaço de papel. A diferença da nota de R$5 para a nota de R$10 e de R$50 em termos de papel não tem diferença, mas é uma convenção. Então, a gente convencionou que dia 25 a gente comemora, né? O seu aniversário a gente também comemora, e a gente resolveu que Jesus é o centro da nossa vida, e a gente pode comemorar o aniversário dele também, amém? Nós somos livres, nós somos livres. Ele nos chamou para sermos livres. Ele fez tudo o que podia fazer, desde nascer no pior lugar, a fim de se nivelar aos mais baixos, até morrer a pior morte, para substituir até os piores pecadores, a fim de oferecer o seu convite a todos, sem excluir ninguém. Ele nasce no pior lugar, morre na pior morte que existia naquela época. Eram só os piores criminosos, porque era uma morte muito sofrida. Né? A pior morte, morrer já é ruim, né? Mas era uma morte muito sofrida, a morte na cruz. Era dias ali sangrando. Mas Jesus, né, morreu antes de completar o tamanho sofrimento dele. Ele não precisou as pernas dele serem quebradas para morrer mais rápido. Quando foram lá para quebrar, viram que ele já estava morto. E é por isso que cortaram ali o seu lado e saiu sangue coagulado, que significava que ele já havia morrido. Não estava mais ali. Jesus não era um pecador, mas ele se fez pecado para que nós fôssemos salvos por ele. Agora, ele só espera a nossa palavra, o nosso sim, para entrar pela porta de nosso coração e viver em nós. Em Apocalipse vai dizer, olha, eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não é só ouvir a voz não, viu? Precisa abrir a porta. E aí ele diz assim, eu entrarei e cearei com ele, ou seja, eu terei comunhão com ele. Eu vou cear com ele e ele comigo. Ele vai desfrutar da minha presença, porque o melhor que Jesus pode nos oferecer é ele mesmo. É a presença dele, é quem ele é. É desfrutarmos de quem ele é. Vamos abrir lá em Tito, no capítulo 3. Versículos 3 a 7, nós vamos ler algo que Paulo, ele disse a Tito. Tito era um discípulo de Paulo. Olha o que Paulo diz aí. Tito 3, versículos 3 a 7. Se você não tiver com a Bíblia, você pode acompanhar aqui também. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Justificados pela graça. O que está dizendo aqui? Porque talvez você pense, mas eu não era. Não, minha vida até que eu não faço tantas coisas para parecer um lugar sujo e fedido. Mas sabe o que acontece? Até o orgulho que nós falamos, que nós usamos para falar algo desse tipo. Porque comparado à santidade de Deus, à grandeza de Deus, à pureza de Deus, gente, o melhor que a gente tem de ser, a gente não chega aos pés. Então, a gente precisa ser humilde, entender isso. Então, se há humildade no nosso coração, a gente se entrega. Mas se há orgulho, já significa que nós estamos separados dele. Então, por isso que não é pelo que eu faço, porque eu posso ser uma pessoa muito caridosa, muito boa. E aos meus olhos nunca ter cometido nenhum pecado. Mas isso pode ser a minha armadilha, porque aí eu vou ficar me orgulhando de mim mesmo e eu não vou me aperceber de que Deus, o meu Deus, ele me criou. A Bíblia diz que ele colocou a eternidade dentro de nós. Ele nos criou para sermos eternos. E nós, de fato, somos. Alguns vão viver a eternidade diante dele, outros vão viver a eternidade separados dele.
Só que é por isso que quando então alguém morre, dá aquela sensação tão ruim, aquele desespero, aquela raiva, aquela frustração. Porque nós não fomos criados para morrer. Então, se a gente perceber isso, por melhor que a gente seja, a gente não tem a solução para a morte, não é verdade? Acho que ninguém aqui tem, mas Ele tem. Ele tem a solução para a separação eterna, Ele tem solução para o sofrimento eterno. E nós precisamos dEle. E é isso que é a salvação, pela graça, não por coisas que nós fizemos, mas por causa do sacrifício de Jesus, que nos salva, que nos regenera, que nos limpa de todo pecado. Amém, meus irmãos? Basta um pedido nosso, e Jesus vai fazer de novo o que Ele fez naquela noite. Ele vai nascer em mim e em você. Basta um pedido seu, que Jesus nasce na sua vida. Nessa manjedoura aí do seu coração. Muitos corações, como as hospedarias, as pousadas lá daquela noite, continuam fechados para Jesus. Imagina o desespero de José e Maria. Maria, para dar à luz, bate numa hospedaria, bate numa pousada, bate no outro, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Talvez você não tenha dado lugar na sua vida para que Jesus de fato nasça e viva, porque Jesus não nasceu e ficou sendo um bebezinho, não. Jesus é uma pessoa, através do Espírito Santo dele. E ele chega aí, o Espírito Santo, eu queria te dizer, ele vai mudando as coisas de lugar. Ele te incomoda, sabe por quê? Porque ele está te aperfeiçoando. Ele não vai deixar você como você está. E eu sei que às vezes você fecha o seu coração porque você está no comodismo, você não quer mudar. Você fala assim, não vou. Não vou batizar não, pastor. Sabe por quê? Porque tem umas coisas na minha vida ainda que eu tenho que consertar. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Você vai tentar, às vezes você, aí você tenta o melhor negócio, cobre a cabeça, descobre o pé. Você vai tentando puxar aí, mas sempre vai faltar algo. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Convide o Senhor Jesus para nascer no seu coração. E aí Ele vai te ajudar a realizar essa obra de transformação na sua vida. Porque Ele vai te aperfeiçoando. E aí você vai falar assim, por que eu não fiz isso antes? Não é verdade? Quantos aqui já pensaram assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não deixei Jesus entrar antes na minha vida? Quantos aqui, depois que aceitaram Jesus, não pensaram isso? Não é verdade? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu já não tinha entregue minha vida para Jesus antes? Que negócio é esse? Que bênção? Que graça é essa? Sabe por quê? Porque a força que nós precisamos para não pecar é só a graça de Deus que pode nos dar. Viver uma vida sem pecado e santa para depois entregar a vida para Jesus, isso daí é ilusão. Entregue a sua vida para Ele e Ele derrama sobre você essa graça, esse fortalecimento, o batismo com o Espírito Santo que te dá também ousadia para realizar e cumprir todo o plano que Ele tem para a sua vida. Ele é insistente. E mesmo que seja uma estrebaria simples e precisando de mudanças, Ele quer entrar para transformar em um palácio para o Rei do Universo. É essa obra que Ele está realizando na minha e na sua vida. A melhor hospedaria sem Jesus é um lugar triste e pobre. Mas uma simples estrebaria com Jesus é o melhor lugar do mundo. Jesus quer entrar e morar no seu coração. Quando a gente fala no coração, a gente fala desse centro das nossas emoções. Mas não só das nossas, da onde sai a nossa vida. Ele quer morar em você, Ele quer estar com você, Ele quer te fortalecer nos dias maus. Ele quer ser a sua esperança, Ele quer te dar alegria. Natal é uma declaração bem clara de que todo coração pode ser uma manjedoura e que todo dia pode ser um dia de Natal. Todo coração pode ser uma manjedoura e todo dia pode ser Natal. Eu sei que Jesus, todos os dias, Ele está nascendo no coração de alguém. Por isso que eu disse, para nós todo dia é Natal. Para nós todo dia é um dia de encontrarmos com Jesus. Para nós todo dia é um dia de... Como às vezes, talvez você esteve com a sua família e você ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você veio aqui a convite de alguém que ia cantar e você veio aqui para poder prestigiar essa pessoa. E você sempre ouve no Natal as pessoas falando sobre perdão, Tem aquele momento, às vezes, de ler uma passagem. Qualquer família cristã, não só as evangélicas, as católicas, eu sei que às vezes tiram um momento para isso.
Mas Deus quer muito mais. Não é só no Natal ou na Páscoa, na Quaresma. Porque nós não queremos estar casados e nem ter uma família que só aparece nas datas de festa comemorativas, não é verdade? A gente quer todo dia. E Deus te criou para ser família dele. E as respostas que você tem procurado no trabalho, nos estudos, né? Ou talvez nos vícios, nos relacionamentos, o preenchimento que eu e você procuramos, só Ele pode dar. O sentido que na nossa vida só Ele pode dar. Permita então que o Natal possa acontecer em qualquer época na sua vida. Porque esse milagre lá de Belém é para ser celebrado o ano inteiro, amém? É o ano inteiro, todos os dias. Que presente maravilhoso o Senhor nos deu, não é verdade, meus irmãos? E a pergunta fica para você, você já o recebeu? Você já recebeu esse presente que foi dado? Porque Jesus nasceu, Ele é o aniversariante, mas Ele é um presente para nós. Mas Ele também espera um presente. Ele espera que nós celebremos a sua vida. No domingo eu ministrei aqui sobre entregar, né, presentear a Deus, presentear Jesus com louvor, que foi isso que os anjos fizeram, louvando a Deus. Louve com a sua vida, louve com a sua entrega, louve no seu dia a dia. Vive uma vida que honra a Jesus. Não perca a oportunidade de oferecer a sua vida a Ele. É esse o presente que Ele espera, porque Ele, sendo o aniversariante que nós estamos celebrando, Ele merece ser presenteado, não é verdade, meus irmãos? Mas, na verdade, o presente que quem ganha somos nós. Não só no Natal, mas todos os dias das nossas vidas. Como estilo de vida de quem conhece a Deus. Vivendo uma vida cheia de louvor, cheia de alegria, cheia de gratidão, cheia de adoração. E tendo a certeza de que o seu coração seja uma manjedoura. Você precisa viver todos os dias na sua vida, tendo essa certeza que o seu coração é uma manjedoura. E é um lugar onde Jesus pode nascer, mas Ele também pode reinar, amém? Amém? Um lugar onde Ele nasce e reina. É isso que Ele quer, Ele não quer só nascer. Como eu disse, Ele é uma pessoa, e Ele é um rei. E Ele tem, através do seu Espírito Santo, uma obra a ser completada na minha e na sua vida, para nos aperfeiçoar. E Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, e Ele quer alegrar a sua vida, Ele quer te dar esperança. É isso que Jesus vem oferecer. É por isso que nós precisamos celebrar o nascimento, a vinda dEle, não só no dia 25 de dezembro, mas viver uma vida que celebra a vida de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Se você nessa noite deseja, então, fazer do seu coração uma manjedoura para Jesus nascer. Talvez você já tenha feito isso, mas então seu coração já é essa manjedoura. Eu queria te convidar para ficar de pé. Se você já fez isso, se você quer fazer isso nessa noite, levante aí no seu lugar e fala com Ele. Vamos ficar de pé, amém? Se você deseja, fala, Jesus nasce no meu coração, Jesus nasce na minha vida. Talvez tenha áreas na sua vida aí que você está deixando Jesus de lado, à parte, com medo, com vergonha. Mas lembra que Jesus, Ele nasceu num lugar muito sujo. Não tem lugar sujo demais para Ele. Não tem pecado grande demais para Ele. Porque senão o sacrifício dele teria sido pequeno se Ele não pudesse te perdoar. Mas o sacrifício dele foi completo. Feche os seus olhos. Fala para Ele, Jesus, nasce no meu coração. Vem ser rei da minha vida. Começa a dizer isso para Ele. Talvez você nunca tenha dito essas palavras, mas nessa noite você tem essa oportunidade de falar com Ele. Por quê? Porque se Ele veio abrir o caminho, você não precisa de uma pastora, de um pastor, de alguém que ore por você. O caminho está aberto, o véu foi rasgado e você pode se comunicar com Ele. Foi para isso que Ele veio para você, Ele veio por você. Ele olha lá do céu agora e vê você. Ele vê você e Ele te ama. E Ele tem uma expectativa a seu respeito. E a expectativa é simplesmente que você diga sim. Sim, Jesus, vem nascer na minha vida. Vem nascer, vem viver em mim. Oh Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor. Te agradeço pela tua insistência, porque o Senhor não desiste de nós. O
Senhor não desiste, o Senhor insiste nas nossas vidas. E nessa noite, mais uma vez, nos dá a oportunidade de renovar a nossa aliança contigo, de aceitar, de entregar as nossas vidas para Jesus, de rever o nosso entrega, o nosso comprometimento com o Senhor, ó Deus. Te agradeço por cada vida aqui, ó Pai. Te agradeço por cada manjedoura que está aqui neste lugar. Porque Jesus está em cada um de nós. Cada um daqueles que o receberam. E que por causa de terem recebido a Jesus, têm o direito de serem filhos de Deus. Esses que estão de pé aqui, ó Deus, são seus filhos, suas filhas. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Ó Deus, que o Natal possa acontecer todos os dias nas nossas vidas e que possamos fazer acontecer esse Natal na vida de outras pessoas, levando essa mensagem de salvação e, acima de tudo, uma mensagem de amor, porque o Senhor nos ama, Deus, e o Senhor é amor, Deus. Obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, assim eu oro e eu te agradeço. Amém. Aleluia.